eu cheguei, na Paz de São José, quando eu cheguei lá, tinha muito isso. Os alunos sentavam, na hora de levantar, era um ou outro assim, esticando a mão, me ajuda aqui. A primeira coisa que eu tirei foi isso, não, levanta sozinho. Autonomia, né? Então, lá hoje, pelo menos na minha aula, a primeira coisa que quando eles estão sentados, quando eles fazem assim para levantar, eles olham, opa, o tio não gosta. Aí levanta sozinho, então, para ter autonomia. Entendeu? Você tá mexendo com a quarta deficiência dos pais autistas. Você está mexendo com uma coisa que a gente fala assim, que é os pais que protegem demais os filhos. Os pais que, de repente, nos primeiros insucessos, ficam protegendo demais. Então, quando a gente fala disso, aí tem gente que deve estar vendo assim, nossa, mas que professor mal. Não é mal, ele está sendo bom. Não. Ele está sendo bom, porque ele está permitindo, sem que a pessoa se machuque, ele está permitindo que essa criança ela tenha a oportunidade de desenvolver algumas habilidades que talvez ela precise. Os pais não podem esquecer que a gente não é eterno, que a gente precisa levar nossas crianças à maior independência funcional possível, e não é protegendo de tudo. Então, Evandro, é aquela história, você tem muita coisa que você faz que você não sabe, mas está hiper certa. Então, quando a gente está falando, estou te dando esse feedback como profissional, você está fazendo um monte de coisa certa, e quem for falar o contrário para você, fala assim, olha, eu faço um monte de coisa certa. Então, quer dizer, essas suas atitudes de ter um grupo, não fazer individual, grupo, permitir que tenha os insucessos e ele consiga levantar e tentar fazer de novo, né? Isso se aplica inclusive a situações de fono, não deixar a criança faz uma tentativa. Eu erro bastante nisso. Eu tenho uma filha que é averbal. Ela mal fala e já estou fazendo uma coisa. Então, nós todos, eu me incluo, todos nós temos que começar a perceber que é preciso que eles tentem. Que eles se esgotem. Ele vai chorar, ele vai ficar chateado, ele vai espernear. Vai, porque o autista não é diferente de outras crianças em algumas coisas. Toda criança faz birra. Autista também faz birra. Sim, toda criança sabe negociar com os pais. Autista também sabe. Então, tem coisa que as pessoas ficam colocando ao autista e não é do autista, é de uma criança, tá? Então, eu queria, para a gente finalizar, porque já temos bastante tempo. Cara, eu tenho tanta coisa para perguntar para você, mas isso eu vou deixar para um outro momento. Mas eu queria que você deixasse para mim claro quais são as suas expectativas e perspectivas com a capoeira para todo tipo de criança. O que você imagina? Hoje nós estamos vivendo um cenário em que está todo mundo confinado, está todo mundo trancado, isolamento social, a gente não tem contato com as pessoas. E aí eu falo para você o seguinte, e aí, cara, o que você espera? Assim que acabar essa situação de pandemia, um novo normal, o que você espera de você como profissional mestre de capoeira com as suas crianças? Eu, nessa situação, estou aproveitando para ler muito, para estudar muito, para pesquisar muito, né? E até para divulgar mais o meu trabalho também, porque eu divulgo muito pouco, porque eu tenho muito pouco tempo para divulgar. Eu saio às 6 horas da manhã de casa e chego às 10, né? E tem dia que eu dou aula em 4, 5 lugares no mesmo dia, né? É uma correria grande. Então, eu nem divulgo muito o meu trabalho e nem também não sei mexer muito com essa ferramenta de, de internet que eu estou aprendendo, né? A minha perspectiva é que a gente consiga atingir mais pessoas, né? Que a gente consiga ajudar mais pessoas com deficiência, pessoas normais, dito normal, né? Que todos nós temos um pouco de deficiência, poder ajudar. Eu só quero poder ajudar, fazer com que o trabalho cresça, fazer com que a gente consiga atingir mais pessoas, mais instituições, né? Conseguir apoio para poder realizar algumas coisas, meus sonhos, né? Com a capoeira, né? Que é fazer com que eu gostaria de poder fazer grandes eventos, que eles precisam ser vistos, né? Essas pessoas com deficiência, eles têm que estar nas praças, eles têm que estar nos cinemas, eles têm que estar na vida normal, e a gente vê muito pouco, né? Pelo menos eu digo aqui na minha cidade, você vai numa praça, você vê muito pouco deficiente,
né? O pai com o deficiente, ou uma atividade para a pessoa com deficiente, que ele esteja fazendo a inclusão, trazer todo mundo junto. Eu gostaria de poder ver mais isso, né? Não só aqui na minha cidade, mas em todos os outros lugares do Brasil, de ver o deficiente ser incluído de verdade. Esse é só meu desejo. E que isso tudo aí passe logo, que vai passar, né? Eu acho que a gente precisa ter mais amor no coração, né? Eu acho que falta muito isso. Eu acho que a gente está numa fase muito difícil, numa fase de divisão de politicamente, disso. Eu acho que a gente, brasileiro, nós, estamos com muito político de estimação, mas esquecendo das pessoas, né? Tem gente que torce para isso, torce para aquilo, né? Eu não consigo entender muito isso, né? As pessoas torcendo, um torce para um político, um torce para o outro. Eu acho isso. E eu acho que a gente tem que torcer para o nosso país, para o Brasil, né? Então eu acho que eu gostaria disso, que a gente tivesse mais amor no coração. Evandro, a gente está entrando na fase final da nossa conversa e eu não deixo de falar para você o quanto é precioso o seu trabalho. Cara, é fantástico. Quanto ao cenário político brasileiro, eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho que assim, a realidade política brasileira são dois elefantes e o povo é o capim. Então, eles vão brigando e aí depois vocês vão ver o desastre que vai ser o local onde eles estão pisando, que somos em nós. Então, a gente precisa mudar essa situação. Evandro, para encerrar, eu queria te agradecer, antes de você dar suas palavras finais, agradecer mais uma vez pela essa quantidade de bagagem, de vivência que você carrega. Eu vejo colegas que passaram 6, 7 anos dentro da faculdade, têm muito conhecimento, têm muita habilidade sobre algumas coisas, mas não chegam perto da vivência que você tem, né, de estar perto das crianças. Então, o meu desejo como pai, como pessoa que está ligada ao autismo, é que o autismo possa sair desse lado tão romântico ou do lado tão sofredor e partir para a atitude. Eu sei que é muito difícil para algumas famílias ter alguma atitude porque a realidade social, os abismos sociais não permitem que elas tenham outras atitudes, mas a gente espera que aquelas pessoas que são formadoras de opinião, hoje nós temos muitos canais de autismo, alguns, como você diz, eu me abstenho de assistir, porque de fato são muitas vezes marketing, nós temos muito profissional que tenta entrar nesses grupos de crianças especiais para poder vender serviço, vender necessidade, então tem muita gente que se aproveita da situação e a gente acaba não indo na direção. Quando eu falo isso, eu falo o seguinte, então, gente, eu gostaria que tivesse mais gente igual o Evandro. Eu queria que tivesse mais gente com um propósito, de fazer as coisas. Ah, mas eu não fiz faculdade, eu não tenho... Cara, faz alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Dentre as coisas, parar com a brigaiada. A gente tem muita briga, você vai escutar na internet, é tanta briga, briga por política, briga por futebol, briga por tudo, briga se toma esse remédio para o Covid, briga se não toma esse remédio, briga. E aí nos grupos, briga-se por tudo. Briga-se por tudo. E no fundo a gente precisa ter uma distância. Então, Evandro, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Fala pra gente, Evandro, e agora? Você, cara, fala. O que você tem para falar para essas pessoas? E eu estou dizendo para elas, não desista. E o que você fala para elas? Então, o principal que eu digo para essas mães, para esses pais, é que acreditem no seu filho. Acreditem no potencial do seu filho, né? Eu acho que eles têm muito potencial, né? Aqui no caso a gente está falando do autismo, eles têm muito potencial. Eu me surpreendi com a convivência com eles. Eu também achava que com o autismo seria o meu trabalho mais difícil. É muito difícil, mas eu estou tendo muito resultado, graças a Deus eu estou tendo muito resultado. E o que eu queria dizer para os pais é para acreditar no seu filho. Acreditar, incentivar, né? Valorizar
escolas, porque é muito difícil, né? Nessa época que a gente está com a inclusão, né? Que o filho tem que estar na escola, é muito difícil para o professor controlar uma turma, e para os pais ajudarem, né? Porque o pai e a mãe são peças fundamentais no desenvolvimento do filho, entendeu? Sem eles, sem o pai, sem a mãe, ele não vai desenvolver, né? Então, eles precisam de vocês muito no desenvolvimento. E para quem quiser precisar de mim alguma coisa para falar, ou para conversar, ou uma pergunta, deixa aí que depois a gente responde, tá bom, amigo? Quero agradecer você aí pela força, por espalhar aí o nosso trabalho aí, e obrigado, só tenho a agradecer. Quando precisar de mim, é só chamar que a gente está dentro. Evandro, eu só não chamo você para Cuiabá porque eu tenho certeza que você sabe a temperatura proporcional ao calor humano do nosso estado. Evandro, eu me despeço aqui, eu vou fazer o encerramento do canal e dizendo para você que está assistindo, semana que vem a gente vai ter várias outras entrevistas. Espero profundamente, eu tenho quase certeza que vão ser fantásticas, igual do Evandro. Evandro se mostrou um cara que a gente tem que conversar com ele mais tempo para tentar extrair dele. Então, Evandro, a gente te convida a assistir nas próximas semanas. Tem gente falando de ecoterapia, profissional de educação física e outras pessoas que vão estar falando de assuntos. Então, aqui eu me despeço. Evandro, obrigado. Olha, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Obrigado.